A paz do Senhor, como estão todos? Como está vocês, criança? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são os príncipes e as princesas do Senhor, as tias e os tios e todos aqueles que assistirem, viu? Que Deus abençoe cada um. E eu quero, neste momento, contar mais uma história bíblica que está nessa caixa, não dá para saber ainda que história é, mas primeiramente a gente vai começar a história com oração. Então, neste momento, vou pedir a Deus para que Deus abençoe a vida de vocês, cada um de vocês. Amém? Ó Deus maravilhoso, Jesus querido, neste momento, Senhor, aqui estou, Pai querido, para mais uma história, Senhor, de dentro da Tua palavra, Senhor, dessa sagrada escritura, Jesus querido, que Tu deixou. Pai, que nós sabemos que isso tudo para multiplicar nossa fé. E abençoa o coração de cada criança que neste momento, Senhor, vai ouvir, Jesus querido, vai ver esse vídeo. E que isso seja para o coraçãozinho delas, ter a fé cada dia mais. E fazer tudo aquilo que seja feito à Tua vontade. Abençoa a vida de cada um deles e cada tias e cada pessoa que vai ver esse vídeo. Muito obrigado, Senhor. E fica com todos. Amém. Então, neste momento, eu quero aqui ler a palavra do Senhor. Então, aqui é a história de hoje. Vai estar em Atos, capítulo 10. Né? Não vou ler todos, vou ler apenas até ao 8. Né? É uma história... É um pouco longa, que ela fala de 3 partes, mas é uma história maravilhosa. Gosto muito dessa história. Então, essa é um pouco resumida, mas que vocês possam meditar nessa história de hoje. O centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamado italiano, piedoso e temente a Deus. Com todo o povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, este fixando nele os olhos, possuído e temor, perguntou-lhe: Que é, Senhor? Cornélio perguntou, quando o anjo do Senhor olhou nos olhos dele, e ele disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estava a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo isso, enviou a Jope. Então, aqui está essa linda história que nós vamos aprender neste momento. E aqui está esse homem. Aqui está esse homem, ele era um homem de Deus, ele orava, ele era um homem temente, um homem que sempre era bem, o povo falava bem desse homem. Por quê? Porque ele era um homem de bom coração. A vida dele era orando, né? Ele era um homem obediente a Deus, obediente. Então, ele tinha esse amor no coração. Por que será que ele tinha esse amor no seu coração? Hein? Será porque ele tinha carinho pelas pessoas, né? Pelas pessoas pobres, entendeu? Ele tinha o amor, ele tinha o carinho. E ele, como a palavra de Deus fala, que ele dava esmola para as pessoas, né? Sinal que ele era um homem, que o que ele tinha, ele ajudava com o que ele tinha, né? Não fala que ele nesse texto,
que ele era um homem riquíssimo, mas quantas pessoas que às vezes não precisam nem ser rico para ajudar as pessoas, né? Eles ajudam, às vezes a pessoa ajuda conforme a sua condição. E essa palavra dá para ver que como ele era os amigos, eram os irmãos, tinha esse amor também por ele, sinal que ele era um homem de bom coração, ele fazia as coisas de bom grato a Deus, né? Ele orava também pelas pessoas. E então, certo dia, igualmente aqui nós já limos aqui, né? Assim, na hora nona, mais ou menos, assim, do dia. Fala que era o dia, não fala que ele estava orando, né? Pelo dia, né? Provavelmente. O dia é o quê? O dia, né, crianças? O dia porque estava ali o sol, estava ali o sol, e ali realmente ali, aí quando ele estava orando, né? Ele estava ali em seu lar, ele estava orando, foi no momento em que apareceu o anjo do Senhor, né? E falou com ele que era nessa visão, que ele tinha que mandar os mensageiros na casa, lá onde estava Simão, que ele, era o Simão Pedro. Os mensageiros tinham aqui até Simão, e tinha o outro Simão curtidor. Então ele estava na casa lá, junto à beira-mar, né? Lá no terraço da casa. Então, ele tinha que mandar chamar esses homens. E aí, o que foi que ele fez? Pegou 2 soldados, né? E ali teve mais um ali do seu, foi 2 mensageiros, ele mais um do seu soldado também já de sua confiança. E esses homens foram até aonde estava, quem? Aonde estava Pedro, né? Aonde estava Pedro. E o que Pedro estava fazendo, será? Pedro, enquanto ali estava sendo preparada aquele, né, aquela comida ali gostosa, aquele jantar ali, delicioso ali para ele, realmente ele já estava ali com tanta fome, ele estava orando, né? Ele estava orando. Quando, de repente, chegou esses mensageiros, sabe, dá para pegar? Chegou os mensageiros, e esses mensageiros, né? Aqui está ele, da casa de Cornélio, né? E aqui está Pedro, Pedro está aqui, de ladinho e tal, de ladinho, aqui não vai ver ele, né? Aí chega esses 3 mensageiros, toc, 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 toc. Aí, mas antes dele chegar até a Pedro, os mensageiros chegar até a Pedro, Pedro estava orando, aí de repente, será que foi que ele viu? Será? Ele estava lá no terraço orando, né? Ele sentiu aquela fome. Pedro sentiu aquela fome. E aí, de repente, olha só o que foi que aconteceu. Pedro sentiu aquela fome. Aí, de repente, ele teve uma visão, né? Uma visão. Provavelmente, Pedro estava orando de olho fechado, né? Então, viu aquela visão ali. Aí, de repente, ele viu aquela visão. Era o lençol ali como se fosse de 4 pontas, e nesse lençol estava algo, mas o que, tia? Ali tinha algumas aves, né? Aves, aquelas aves que voam, e alguns répteis, porque são aqueles que vivem lá embaixo. Nós vamos ver aqui dentro agora, né? Aqueles que não voam. Então, vários animais ali dentro. Aí, de repente, ele teve aquela visão, aquele lençol. Quando Pedro olhou assim, ele viu naquela visão, aquele lençol assim descendo, né? Como se fosse um lençol branco com aqueles animais, né? Aí o Senhor falou: Pedro, mata e come. Aí Pedro ficou assim, sabe, pegou um susto, mas como? Senhor, eu vou matar. Como é que eu vou matar esses animais? Eu vou comer. Falou pela primeira vez: pega, mata e come. E ele: não, de modo algum, eu vou comer coisa imunda, entendeu? Que para ele aquilo lá era imundos, ele não comia aquele tipo de coisa, né? Mas quando o Senhor fala, porque ele purifica, quando o Senhor purifica, seja o que for, você pode comer uma cobra, você pode comer um rato, uma coisa nojenta que tem doença, aquele bicho cheio de
cóbrios, várias coisas que tem a doença, mas quando Deus fala, pode comer que não vai fazer mal, pode acreditar. Quando o Senhor fala, não adianta você ter medo, porque quando o Senhor fala, Ele fala porque Ele sabe o que faz. Então, purificado, já estava purificado, tirado todo o mal daqueles animais, se era nojento, se era fedido, se era carne ruim que ninguém comia, mas ele podia comer porque o Senhor tinha falado, né? Aí ele, de maneira nenhuma, eu como isso. Aí, pela segunda vez de novo, Pedro mata e come. Aí Pedro, não, eu não vou comer. Ele preferiu, né, ficar com fome do que obedecer. Porque para ele era coisa imunda, ele não comia. Então, teve aquela dúvida, aquele medo de comer uma coisa que para ele era nojenta, né? Era nojenta. Aí, a terceira vez, Pedro, assim, Pedro mata e come. Que é a terceira vez, Pedro mata e come. Aí, Pedro tornou dizer que não, que para ele estava imundo. Aí, tudo bem, aquele, né, só com aqueles animais, foi recolhido, né, saiu de novo do ar, sumiu. E aí, Pedro, né, de repente, será o que tinha lá? Nós não sabemos, de repente podia ter um urubu, né, que a Bíblia não fala qual era os tipos, mas urubu é nojento? É nojento, urubu como carniça, não é verdade? Mas podia comer carniça, podia comer bicho podre, mas se o Senhor mandasse, ele podia comer sem medo, não é verdade? Elas tinham borboleta? Ah, mas borboleta, tudo bem, ela vai lá na flor, ela come algumas coisinhas, mas, né, ele... Será porco? Ah, porco come coisa, lama, essas coisas, mas a gente come porco, não é verdade? Ali cozinha, sai tudo, né? Então, será? E eu senti, será cobra? Não fala também o que era, né? Mas que nós sabemos que tinha outros animais dentro, mas ele não comeu, não é verdade? E aí, olha só o que foi que aconteceu. Pedro pegou e ficou. Aí, de repente, logo aqueles homens já bate na porta lá. Aí Pedro pega, Pedro sai na porta e olha lá. Mas antes disso, o Senhor já tinha falado para ele, que era para ele, né, já sair, porque os homens já estavam chegando lá, que era para ele sair, ele tinha que ir com os homens. Aí Pedro, obediente, mas ele ia para onde? Era para casa de Cornélio. Cornélio está aqui no cantinho. Aí Pedro veio, pegou, quando viu os homens, o homem deu a mensagem para ele, ele ouviu a mensagem e não ficou nem pensando, não sei se vou, não sei se não vou. Ele já ouviu, porque o Senhor já tinha falado com ele. Aí, como já estava tarde, né, e longe, que era bastante longe, até Jope, né, aliás, Jope era onde Pedro estava, né, e ali aqueles homens, quem morava lá em Cesareia era Cornélio. E Pedro estava lá em Jope, né? Na beira-mar. E aí, foi o que aconteceu? Ele pegou, hospedou, Pedro ali, arrumou aqueles homens dormiram lá tudo direitinho. Mas aí quando foi, no outro dia, eles arrumaram cedinho e Pedro acompanhou aqueles homens. Cadê o outro? O outro também tem que levantar, né, crianças? Aí Pedro pegou e acompanhou aqueles homens, tal, direitinho. Aí chegando lá, Cornélio já estava esperando. Cornélio já estava esperando Pedro com aqueles homens lá. Aí chegando, já estava a família dele, já estava alguns irmãos, né? Cornélio ali esperando, e de repente Cornélio pega e vê. Pedro ficou tão feliz e ó, já ajoelhando ali. E Pedro, epa, não, levantem, homem, levanta, porque realmente Pedro não era o Senhor, Pedro só foi obedecer, né, a voz ali. Pedro falou para ele, levanta, entendeu? Porque ele não era digno de ser recebido ali com o joelho por Cornélio, porque
né? Porque só o Senhor, que Ele é digno de tudo aquilo que às vezes, porque quando o Senhor, Ele foi mandado pelo Senhor. Então ele chegou ali, começou a conversar, Pedro começou a conversar com ele, e aí eles falaram da palavra de Deus e das mensagens maravilhosas, e Pedro orou, e Cornélio ficou tão feliz, e ali o Senhor fez uma maravilha naquela família, falar do Evangelho, e Cornélio e sua família foram batizados. Né? Eles receberam de Deus ali o Espírito Santo, e eles foram muito felizes, e ali, o que o Senhor falou, né? Olha só, aí Pedro pegou e falou, realmente, Senhor, eu reconheço. E agora, bem que outra parte, nessa outra parte, já no final aqui, quando, vou ler mais um pouquinho adiante. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão. Foi quando ele foi, né? E aí logo depois, ele pegou e fala assim, quando ele chega lá. Portanto, sem demora chamar, fizeram bem. Vim agora, depois estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor, né? E ali, então, realmente, Cornélio, ele ouviu, e ali foi uma coisa tão maravilhosa. Aí, olha só o que foi que Pedro falou. Então, falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, né? Pedro reconheceu, porque Deus, ele era o Deus verdadeiro. Deus, ele é o Deus que ama, né? Que ele ama a todos igualmente. Deus não olha para a cor, Deus não olha para a grossura, Deus não olha para o pequeno, para o grande, para o bonito, para o feio, porque Deus, ele ama todos igualmente. Para ele, todos nós somos iguais, né? Para o mundo pode ter diferença, para o mundo pode ter alguém mais e a menos, mas para Deus todos são iguais diante dele. Não adianta, né? Então isso Pedro ficou muito feliz, né? E quando fala nessa parte, realmente que ele diz, realmente reconheço por verdade que Deus não faz acepção. Menino, isso ficou uma alegria no meio entre aquele povo, né? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas, porque ele ama todo igualmente. Ele não olha, às vezes, porque a pessoa tem, só para o rico, ele não olha só para o pobre, ele olha para todos ali, ele vê, porque todos são seres humanos, todos precisam de um só Deus, viver constantemente com o nosso Deus. Todos precisam de Jesus, todos precisam da salvação, porque Jesus, ele morreu por todos, né? Ele morreu por todos. Ele não morreu só por um. É por isso que fala, o plano da salvação. Jesus é vida, porque ele é a vida. Ele veio para todos, não foi só para um. Ele veio para o pobre, ele veio para o rico, ele veio para o feio, para o bonito, para o estrangeiro, para várias línguas que nós não sabemos, mas Deus conhece cada um deles, para quem mora em vários lugares do mundo. E nosso Deus, ele é um só, e ele ama todo igualmente. É por isso que não há, né? Não tem como, muitas vezes, a gente falar, a gente julgar, porque é só Deus que conhece o íntimo do coração e a vida de cada um, porque é somente Ele, né? Por isso que as nossas vidas foi Ele que nos limpou, nossos corações, criança, foi Ele que veio ao mundo para todos, entendeu? Por isso que nossas vidas, ela é leve, assim como uma neve, limpa, né? Aquela coisa linda, você vê assim uma neve, aquela coisa mais linda, tudo branquinho. Assim tem que ser nossas vidas, leve e suave, porque se Jesus limpou com seu sangue, nós temos que ser assim, né? Nós temos que ser assim, né? Para almejar o céu tem que ser pessoa simples, de coração e limpo, que faz a vontade de Deus, sem ter nenhuma, como a palavra dele diz, né? Que não ter decepção de nenhuma pessoa, né? E assim, e o crescimento de nossas vidas espiritual é pregar o evangelho, e falar das boas novas, e fazer o bem a todos, sem olhar a quem, porque é todos, né?
Todos precisam da salvação. Como eu falei, o rico, o pobre, o feio, o bonito, né? E todos nós devemos falar dessa salvação e também crescer espiritualmente, porque só espiritualmente que o crescimento é a palavra de Deus que é rica e verdadeira para nossas vidas. Amém? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.